solene de título de cidadão alegretense ao senhor Pedro Brair, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. Queremos saudar os convidados dessa solenidade, aos amigos do homenageado, aos funcionários da rede das farmácias São João, aos servidores do Legislativo e aos espectadores que estão assistindo através da TV Câmara do Facebook, que conta com intérprete de Libras. Neste momento, queremos dar início aos trabalhos dessa noite e convido para integrar a mesa dessa solenidade Senhora Vereadora Fátima Marquesan, primeira secretária da mesa diretora, que nesse ato presidirá a presente sessão. Senhor Vice-Prefeito Municipal Gés Trindade, representando o Executivo Municipal. E o homenageado dessa noite, Pedro Brair. Queremos cumprimentar em especial o vereador Wagner Fã, proponente desta solenidade. Queremos também saudar a presença do senhor Sivens Carvalho, vice-presidente da OAB, e o senhor César Johnson, vice-presidente da Santa Casa de Alegrete. Assim, também queremos saudar os integrantes da imprensa aqui presentes nessa solenidade, a Rádio Tia Alegrete, Rodrigo Modesto e a Ana Fernandes, e a Vera Pedroso, do portal Alegrete Tudo. Neste momento, passamos a palavra à presidente e vereadora Fátima Marquesan para a abertura desta solenidade. Boa noite a todos presentes. Meu boa noite muito especial ao nosso vice-prefeito aqui presente, Gés Trindade, nosso homenageado Pedro Brair, proponente dessa ação, nosso colega vereador Wagner Fã. Gostaria de cumprimentar também a imprensa aqui presente, a Rádio Tia Alegrete, representado pelo Rodrigo, Portal Tia Alegrete pela Ana Fernandes, Portal Alegrete Tudo com a amiga Vera Pedroso. Gostaria de saudar também o presidente, vice-presidente da OAB, o nosso colega aqui da Câmara, Sivens Carvalho, vice-presidente da Santa Casa, obrigada pela presença também, César Johnson. Gostaria de dar uma boa noite muito especial a todos os colaboradores da Rede São João, né, que estão aí maciçamente demonstrando carinho, né, ao seu Pedro aí. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, e inclusive a nossa comunidade surda e a nossa saudação. Então, declaramos aberta a presente sessão solene de título de cidadão alegretense ao senhor Pedro Brair. Convidamos a todos ao canto do hino nacional brasileiro. Ai,
imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, que o teu futuro esteja essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais da vida, deuses, sonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o cruzentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça com a tua forte, terás que o filho teu não foge à luta, defende a igreja agora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Registramos que esta homenagem se originou através de requerimento de autoria do vereador Wagner Fã, da bancada do PL, com a aprovação através dos parlamentares que integram a Câmara Municipal de Alegrete. Solicitamos à assessoria que proceda à leitura do histórico do homenageado. Pedro Brair. Empreendedor desde criança, Pedro Brair deu aos 14 anos de idade os primeiros passos no ramo farmacêutico. Em 1973, mudou-se de Santo Augusto, onde morava com a família, para Iraí, para trabalhar como atendente na farmácia dos tios. Foi seu primeiro trabalho como vendedor de medicamentos. Para prestar um bom atendimento aos clientes, Pedro lia as bulas dos remédios e desenvolveu a partir dali sua principal missão de vida, cuidar da saúde das pessoas. Em 1982, após quase uma década de trabalho árduo, ele adquiriu a sua primeira farmácia, um estabelecimento tradicional da cidade de Campo Novo. Anos mais tarde, o empresário decidiu retornar para Santo Augusto para abrir uma nova farmácia, a Droga Far. O filho de agricultores conquistou a população da cidade e o empreendimento foi escolhido na década de 1990 como a empresa do ano pela Associação Comercial de Santo Augusto. Em 1996, Pedro Brair abre a primeira filial da farmácia Droga Far em Nova Prata, na Serra Gaúcha. E foi nesse ano que houve uma virada de chave. A empresa teve o nome alterado para São João. Como a cidade tinha um forte apelo católico, o empreendedor decidiu prestar duas homenagens, uma ao seu pai, de nome João, e outra ao padroeiro local. De lá para cá, a rede de farmácia São João ficou mais presente na vida dos brasileiros e expandiu a sua atuação para além das divisas gaúchas. Já são mais de 1.100 lojas e mais de 10 milhões de clientes atendidos também em Santa Catarina e no Paraná. Pretende seguir a expansão, ampliando a eficiência logística e a presença no e-commerce. O empreendimento possui ainda 2 centros de distribuição, um em Passo Fundo e outro em Gravataí, e mais de 20 mil colaboradores. A trajetória de sucesso profissional do presidente da Rede das Farmácias São João é reconhecida com inúmeros prêmios e homenagens entregues em diferentes instituições. Destacamos algumas como Cidadão de Porto Alegre, Gravataí,
Passo Fundo, São Borja, Santo Ângelo, Santana do Livramento, Soledade, Sarandi, Medalha do Mérito Farroupilha, Medalha do 53ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Troféu Personalidade Destaque Empreendedor CDL de Porto Alegre, Mérito Cultural Academia Passo Fundense de Letras, Prêmio Internacional Liderança Carnegiana, Troféu Guri Mérito Empreendedor de Bagé, Mérito Empreendedor e Metalha Pé no Chão, em Palmeira das Missões, Reconhecimento Serviços Prestados ao Boy de Passo Fundo, Homenagem Santa Casa de Porto Alegre, Reconhecimento Câmara de Vereadores de Santa Maria, Cruz Alta, Tapes, dentre outros. Seu eixo social. Outro grande compromisso assumido pela Rede de Farmácia São João é a construção de um futuro melhor para as pessoas ao seu redor. Com um olhar para o próximo, a empresa se envolve e desenvolve inúmeras ações sociais, colaborando com o crescimento das comunidades locais, investindo em oportunidades de emprego e inúmeros projetos de segurança pública, ações sociais que priorizam crianças, idosos e hospitais, educação, melhorias em rodovias e incentivo ao esporte. No ano de 2023, a São João destinou mais de 12 milhões de reais em projetos sociais, sendo 8 milhões e meio em doações incentivadas que são contribuições para os fundos e projetos aprovados pelo poder público e deduzidas em impostos pagos pela empresa. Os outros, 3,6 milhões, foram de recursos próprios também destinados para inúmeros projetos, somando um total de mais de 21 milhões nos últimos 2 anos entre recursos próprios e incentivados. Através do PSEG, Programa de Incentivo do Aparelhamento da Segurança Pública, e que permite às empresas destinarem parte do valor pago de ICMS, a Rede de Farmácia São João aportou mais de 2,8 milhões para a segurança pública do Estado desde 2010, com aquisição de equipamentos, viaturas e suporte ao trabalho policial. Além da Brigada Militar, também foram beneficiadas as polícias rodoviária estadual e civil. Neste momento, iremos apresentar um vídeo institucional feito pela assessoria do gabinete do vereador proponente ao homenageado esta noite. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouve o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri.
moura das quebradas do Inhambi. Muito boa noite, seu Pedro. Estamos aqui todos os gestores reunidos, representando os colaboradores da cidade de Alegrete, para prestar essa homenagem ao senhor. Estamos muito felizes e muito gratos em poder fazer parte da família São João. Esse título de cidadão alegretense hoje reflete em todo o seu trabalho, todo o seu compromisso que o senhor tem com a cidade, com os colaboradores. Nos sentimos muito orgulhosos em poder dizer que antes de um empresário, o senhor é um excelente ser humano, é um exemplo a ser seguido de ser humano, pois o senhor sempre se importou, o senhor sempre se preocupou com os colaboradores e em prestar um serviço para a nossa comunidade. Como coincidência, seu Pedro, mês que vem vai fazer 15 anos que a São João está inserida dentro da Alegrete, quando foi inaugurada a primeira filial. E hoje, oficialmente, a gente pode dizer que o senhor faz parte do Baitachão. Olá, aqui é o pastor Diogo Ros e eu venho através deste vídeo, manifestar aqui minha gratidão a Deus pela vida do senhor Pedro Brair, que é o diretor-presidente, fundador das farmácias São João, e tem sido ela uma parceira da causa social. Eu, como pastor de igreja, eu mesmo sou testemunho de quantas vezes as farmácias São João, por intermédio do seu presidente, fundador Pedro Brair, tem sido um instrumento de ajuda ao necessitado, das causas sociais, de estender as mãos a um povo que precisa da nossa atenção. A São João é isso, e por conta do sentimento e o coração generoso, voluntarioso do senhor Pedro Brair, que sempre está disposto a ajudar aos necessitados e às causas sociais. Deus abençoe seu Pedro Brair, que merece todo o nosso elogio, toda a nossa atenção e a nossa oração por ele. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Nesse momento, queremos fazer uma homenagem carinhosa através do gabinete do vereador Wagner Fã. Convidamos a colega e a assessora do vereador, a Gesseller, que vai cantar em homenagem ao seu Pedro Brair. Boa noite a todos, as autoridades aqui presentes, ao seu Pedro, homenageado essa noite, aos colaboradores que aqui estão. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Que nem nós estávamos dizendo no gabinete pela manhã, é difícil de falar no seu Pedro, pois é um homem que inspira a gente, nos faz querer ser melhor a cada dia e alcançar os nossos sonhos e objetivos. Então, seu Pedro, essa homenagem é só mais uma do que o Senhor Jesus já tem feito na tua vida e você merece tudo isso e muito mais. Que Deus te abençoe e continue abençoando os seus colaboradores também. E pensando em qual louvor cantar, eu acho que este hino fala muito sobre essa gratidão a Deus e em tudo que o Senhor tem hoje. E nunca me cansarei.
Queremos agradecer a apresentação da colega Gesseller. E nesse momento, convidamos a presidente, vereadora Fátima Marquesan, o proponente, Wagner Fã, e o vice-presidente municipal, Jéssica Trindade, para fazer o ato de entrega do decreto e o título de cidadão alegretense ao homenageado esta noite, senhor Pedro Brair. Decreto Legislativo. Decreto Legislativo número 1132, de 12 de março de 2024. A Câmara Municipal de Alegrete, satisfeitas as formalidades regimentais, outorga a título de cidadão alegretense pelos relevantes serviços prestados ao nosso município ao senhor Pedro Brair. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão alegretense a Pedro Brair pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Alegrete, 12 de março de 2024. Moisés Fontoura, presidente. Fátima Marquesan, primeira secretária. Sérgio Prates, diretor administrativo. Título de cidadão alegretense. A Câmara Municipal de Alegrete concede a Pedro Brair o título de cidadão alegretense pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Alegrete, 11 de abril de 2024. Moisés Fontoura, presidente. Fátima Marquesan, primeira secretária. Sérgio Prates, diretor administrativo. Nesse momento, passamos a condução dos trabalhos à presidente Fátima Marquesan. São muitas emoções, né, seu Pedro? Bom, eu gostaria de passar a palavra em primeira mão agora para o proponente dessa homenagem, o colega vereador Wagner Fã, para que faça a sua manifestação. Quantos minutos nós temos? Não, vamos, hoje tem bastante tempo hoje, né? Eu quero, nessa noite, saudar a mesa aqui presente, nossa presidente exercício, vereadora Fátima Marquesan, vice-prefeito Jéssica Trindade, grande amigo aí desde a época do Exército Brasileiro. Tive o prazer de podermos trabalhar junto no Belog. Também, senhor Pedro Brair, seja bem-vindo.
agora como alegretense. Também gostaria de saudar aqui o Juliano e a nossa amiga também, representante, Andressa, né, aqui coordenadores regionais da Farmácia São João. Também gostaria de saudar, eu digo um pouco, às vezes eu não sou muito bom de protocolo, né? Mas a gente é bem nem de discurso. Fizemos aquilo que Deus vai tocando no coração. Saudar os representantes da Santa Casa, que você faz aqui presente. Também é muito importante a participação e de tê-los aqui. A comunidade surda, né, que está sempre junto conosco aí na audiência maravilhosa. A gente sempre gosta de valorizar e saudar sempre a comunidade surda, aqui nossos cumprimentos. A imprensa aqui presente, os colaboradores da São João. É muito importante a presença de cada um de vocês aqui. Saudar nosso vereador Éder Fioravante, nosso amigo. Obrigado pela presença aqui. Muito importante, sim. Fico muito feliz da sua presença aqui nesse plenário essa noite. E quero dizer para vocês que essa noite ela nos traz muitas alegrias de poder estar aqui, de poder fazer parte desse processo, fazer parte dessa homenagem. É uma grande pessoa, seu Pedro Brair. E agora vocês querem saber como é que a gente descobriu, né? Ou como é que surgiu a propositura do seu Pedro Brair. E eu digo sempre que Deus, ele sempre traça um caminho, ele tem um propósito para nós. E ele une as pessoas que são deles, né, pelo propósito. E aqui eu tenho o prazer de ter como chefe de gabinete a Gesseller Lambert, nossa amiga, irmã. Da mesma forma, cumprimento o Alisson, que é nosso assessor também. E o nosso gabinete, ele tem uma energia muito grande, que é Cristo sempre nos nossos dias. E não há dia que nós não começamos o trabalho ali sem fazer as nossas orações iniciais, nossa oração ali. E é uma bênção, sim. E a Gesseller, que já fez parte aí da família São João, né? Já foi colaboradora. E eu fui lá, né, tirar ela de lá. Seu Pedro, desculpa aí, seu Pedro, por isso. A causa maior. E aí tivemos a oportunidade de trazer ela para o nosso time, né, porque sabemos da qualidade do seu trabalho. E ela disse assim, com muito orgulho de ter feito parte dessa grande empresa, e sim, vamos dedicar o título de cidadão alegretense para o seu Pedro Brair. E diante de tantas, até questionei assim, tá, mas quem é Pedro Brair, né? E porque às vezes a gente fica, não sabe quem é, não, ele. Aí vamos lá, entrar na rede, e toda vez que eu ia na farmácia, eu perguntava assim, quem é o seu Pedro Brair? Daí as pessoas, olha as referências, seu Pedro, não só como empresário, né, de sucesso, e a pessoa, mas as pessoas falavam com brilho no olho, assim, e aí tu vê e tu sente que vale a pena, né? Imagina, tu dedicar um título assim para a pessoa que vem de fora, e, enfim, as pessoas até acabam sendo questionadas. O pessoal de fora, mas é isso que nos move, da pessoa que dá a vida, né, que se dedica pela vida dos outros. E aqui nós somos em torno de 120 colaboradores, eu não tenho o número exato aqui, mas imagina, são 120 pessoas, 120 famílias impactadas. E o sentimento que eu vi nesse caminhar, nessas perguntas que eu perguntava, e aí tu vê
né, as pessoas com orgulho de trabalhar e fazerem parte dessa empresa. Eu sou natural de Uruguaiana, como o pessoal já algumas pessoas sabem, mas falando aqui. E aí eu comecei a estudar história e ver, né, a raiz de onde tu vem, do trabalho que tu conquista, e um pouco a gente se identificou muito, na verdade, né? E se espelha hoje, seu Pedro. Eu sinto muito orgulho de estar podendo entregar esse título cidadão alegretense, e pode ter certeza que a sua história com certeza não impacta só a minha vida, né, como muitas pessoas foram impactadas e serão impactadas ainda, porque acreditamos aí no crescimento e expansão cada vez mais dessa rede. E para concluir, senhora presidente, como eu estava contando que eu vim de Uruguaiana, e aí o pessoal do marketing, ele me pediu assim, conta um pouco seu Pedro quer saber quem é o vereador que está propondo, né? Porque é natural, enfim. E daí eu comecei a contar um pouquinho da minha história ali. E aí a gente às vezes tem na internet assim, eu sigo ali, eu não lembro o nome que ele sempre, para dizer uma profissão, ele diz várias coisas que significam aquela profissão. Eu não lembro se alguém segue aí, alguém pode falar. Então, aí para dizer que eu trabalhei em cima de uma carroça, né, para dizer que eu trabalhava em cima, ele me criei em cima de uma carroça com muito orgulho, meu pai é padeiro, minha mãe é dona de casa, e aí, poxa, mas como é que eu vou contar aqui, né? Aí eu vou dizer assim, não, eu trabalhava, né, meu primeiro emprego foi conduzindo veículos por tração animal, né? Aí ele entre parênteses, né, carroceira. Então aí tu traz toda uma, né, para poder explicar, e essa mágica, né, que o seu Pedro nos inspira muito, né? E aí todo mundo tem uma história, né, e isso é importante, sim. E tenho certeza que aquilo que aparece, aquilo que vê, é uma parte, né, aquilo que o marketing mostra é uma pequena parte do que representa essa pessoa. Tenho certeza, hoje conversando com o Juliano e com a Andressa hoje de manhã, que as mídias mostram, digamos assim, uma pequena parte da verdadeira pessoa que o seu Pedro é. Pessoa que tem caridade, a pessoa que espiritualidade, enfim, a pessoa que olha pelo próximo e se comove com as necessidades do próximo. Então não tem preço esta noite. Parabenizo a cada um de vocês, colaboradores, por fazer essa empresa cada vez maior, né? Então, seu Pedro, não vou me estender, vou deixar o senhor aqui falar uma hora aqui. Então a gente fica... Seria isso, pessoal. Então, peço uma salva de palmas bem forte para aqui. Vale a pena. Eu gostaria de agradecer a presença do colega vereador Éder Fioravante, representando aqui a bancada do PDT, e coloco à disposição a palavra ao nobre colega. No espaço de 3 a 5 minutos. Uma boa noite a todos e a todas, em especial nossa mesa, nossa presidente Fátima, nosso prefeito aqui nos representando, o prefeito Jesse representando o prefeito Márcio, ao nosso proponente desse título de cidadão alegretense, vereador Wagner Fã, e também ao seu Pedro. E em nome do seu Pedro, eu quero cumprimentar toda a família, né, da Farmácia São João, que está aqui no plenário, que hoje lota o nosso plenário para representar aqui os núcleos, as farmácias, e também homenagear aqui o seu grande mentor, que é o seu Pedro. Também quero cumprimentar aqui o Sérgio Prates, que é o diretor da casa. Na pessoa dele eu cumprimento todos os serventuários,
E também Dr. Stevens, representando a OAB, nosso colega, e Dr. Johnson, que estão aqui também representando os advogados da nossa cidade. Gostaria de deixar uma mensagem para o seu Pedro. O Wagner conheceu o seu Pedro através do título de cidadão alegretense. Eu conheci seu Pedro lá na farmácia. Sabia, Andressa? Estava comprando ali na farmácia Tiaraju, o seu Pedro estava lá, e o seu Pedro é bem enérgico, agitado. E eu já tinha visto falar dele, porque um homem bom, né, um homem quando faz alguma coisa pela sociedade, né, antes dele chegar, já chegou os seus atos. E o Valcir Lambert, pastor da Assembleia de Deus, tinha me dito, olha, eu conheço aqui o Pedro é o dono da farmácia São João, ele é o nosso amigo. E eu disse assim, mas um dia eu vou conhecer ele. E eu estou lá na farmácia, olhei e perguntei para a Samara, já que está a Samara aqui, a Samara, gerente da loja, Samara, quem é aquele senhor que está ali, está mandando em vocês tudo aqui? Aquele ali é o nosso chefe. Então ele é o seu Pedro. Seu Pedro, eu fui lá e me apresentei para o seu Pedro. Seu Pedro, eu já lhe conheço através do Valcir Lambert. E ali eu pude ver o carinho dele que tem, né, com toda a nossa comunidade alegretense. E eu gostaria de fazer uma homenagem da seguinte forma. A gente não conhece o seu Pedro do dia a dia. Ele vem aqui, mas vem conforme dá dentro da sua agenda. Mas a gente conhece os funcionários. E na pessoa da Samara e da Lisiane, que são as gerentes ali da São João, da Zona Leste, da Tiaraju, aonde a gente mais frequenta, eu queria homenagear o seu Pedro, por quê? Porque a sua equipe é nota 100, 1000. E olha, e digo mais, seu Pedro, deve ser escolhida a dedo. Deve ser escolhida a dedo. Não. Como é que tu sabe? Então, assim, escolhida a dedo, seu Pedro. Né? O carisma, a alegria dos funcionários, o jeito que recepciona os clientes. E eu conheci a Andressa também. Hoje o fã vai me apresentar a Andressa. Não, mas eu já te conheço, já conversei contigo pelo WhatsApp. Porque eu dei uma sugestão para a Andressa do atendimento ali, eu acho que faz uns 3, 4 meses atrás. E aí eu pude conhecer a Andressa. Então, são pessoas que estão ligadas a gente. Por quê? Porque ali eu não sou o vereador. Ali eu não sou o advogado. Ali eu sou o cidadão alegretense. Né, que está comprando na farmácia e que tem daquela farmácia e da farmácia o quê? Tem um vínculo de amizade e também que estende no dia a dia do cotidiano da gente e que passa a fazer parte da nossa rotina, da nossa família, das pessoas que a gente quer bem. E essa é a cara da São João. Então eu posso dizer que a cara da São João é a cara da Samara, da Lisiane e de todos os funcionários que estão aqui. E essa cara de vocês é a cara do seu Pedro. Por quê? Porque vocês transmitem essa alegria no atendimento. E eu quero dizer para o senhor que depois que a farmácia São João vir para cá, eu não comprei outra farmácia. Por quê? Porque a gente se sente bem. A gente chega ali, a gente se sente confortável. Por quê? Porque a gente se sente em casa. Então, seu Pedro, eu acho que essa é a maior característica que o senhor tem do seu sucesso. A simpatia e o comprometimento que o senhor tem com a sociedade, não importa o local. O cidadão alegretense, ele é um cidadão que recepciona bem aquelas pessoas que vêm de fora. Ele já tem essa fama de ser acolhedor, mas eu quero dizer que o senhor, através dessa grande família São João, o senhor tem acolhido, não só o cidadão alegretense, mas todos os cidadãos daquela cidade que tem o núcleo dessa farmácia maravilhosa. Então, meus parabéns, esse título de cidadão, ele é legítimo, por quê? Porque essa farmácia, essa família, essa instituição já faz parte do Alegrete, porque vocês têm a cara do nosso Alegrete, porque vocês são nossos, são daqui e representam essa família maravilhosa. Seu Pedro, sucesso, novo cidadão alegretense e pode contar conosco aí, porque eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos chamar de irmão. Né? Por quê? Porque os nossos irmãos aqui da Alegrete e nossos conterrâneos, seu Pedro faz parte. Ele é de Santa Rosa, é de Santo Augusto, né? É isso? Santo Augusto, Santa Rosa, né? Mas também agora, a partir de agora, também é alegretense. Sucesso e Deus abençoe. Meus parabéns por esse título de cidadão alegretense.
Convidamos para o seu pronunciamento o representante do Executivo, o vice-prefeito Gécia Trindade. Boa noite a todos. Fica difícil depois do vereador Éder, é um bom tribuno, a gente manter o alto nível aqui. Mas eu confesso que eu sou um dos grandes clientes, compradores de muita fralda aí também, onde tem 3 filhos, seu Pedro, não é fácil. O Éder também tem filho pequeno, então a gente sabe o quanto nós investimos no seu negócio. Mas eu quero cumprimentar a presidente da casa, nesse ato, a vereadora Fátima Marquesan. Muito me orgulha vê-la aí presidindo, onde nos conhecemos há muitos anos, então faço muito gosto de estar ao seu lado aí na frente, ao lado na tribuna. O vereador Fã também conheço há muito tempo, fomos oriundos da mesma unidade militar, servimos junto, então, né, parabéns pela ideia, né, de fazer esse reconhecimento ao homem, né, pai de família, o seu Pedro, e principalmente empreendedor, e sua família, se tem alguém aqui, aos seus colaboradores, vereador Éder, que esteve aqui, ao Juliano e a Vanessa Andrés. Nós trocamos diversas mensagens em anos atrás, né, nas aberturas das lojas, onde eu era secretário de desenvolvimento. O senhor investia aqui em momentos difíceis da cidade. Confesso que hoje fica mais fácil de investir no Alegrete em função de alguns números que a gente tem positivos na cidade, mas que anos atrás não era tão fácil fazer investimentos. Acho que era a loja número 800 e pouco, já está com mais de 1.000, né? E fazendo um cálculo, se ele visitar cada loja um dia, leva 3 anos visitando sem folga. Então é um número expressivo, viu, seu Pedro? Isso mostra o tamanho e a sua capacidade de gestão. Cumprimentar todos os servidores da casa em nome do Sérgio, dos seus cíveis que estão aqui. Não posso esquecer, eu anotei, porque da outra vez eu não falei na Giseller, que é impressionante, viu? Acho que depois de ti não precisa ter mais a sessão, porque tu causa algo em todo mundo que é muito legal. Então, parabéns pelo esse ambiente que tu cria aqui. E te cumprimentando, cumprimento teu marido, é o Carlos, que é teu sogro, né? Que me conhece desde muito pequenininho, né, Carlos? Carlos, que foi meu aluno da faculdade, inclusive, né? Então, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar em especial o seu Pedro e aos irmãos ali, o Johnson e o seu Costenaro, que estão aí também. E toda a equipe dessa empresa, que, como o vereador Éder muito bem falou, é a cara do seu Pedro, a cara das farmácias São João e Alegrete, são os colaboradores que aqui estão e que muito nos orgulha. Antes de empregos, de receitas e do lucro que provavelmente a empresa tem, seu Pedro, a gente vê que não são só isso, são trocas de experiências, né? São ganhos dessas trocas um com os outros, são muitos projetos sociais, muitas ajudas que a gente vê, e não precisa o senhor falar, a gente vê por onde anda por aí, o quanto o senhor ajuda. O respeito ao próximo, das 2 lojas que eu tive a oportunidade de ir na inauguração, a gente vê a vibração. Num dia eu acho que eu estava respondendo pela prefeitura, e no outro o prefeito Márcio estava junto, no qual ele tem outra agenda, eu represento, e nós saímos daqui e comentamos, é difícil seguir o pique desse homem aí, porque ele é vibrante, tem uma energia muito forte, e mesmo com essa vibração e essa energia, embora não sejam palavras sinônimas, o senhor é de uma simplicidade que encanta todo mundo. O senhor é extremamente aberto, simples, né, e nos orgulha de conviver um pouquinho com o senhor em momentos assim, porque dá para ver na cara de cada um o quanto gostam do senhor, o quanto respeitam o senhor e o quanto o representam aqui no dia a dia. Então, parabéns. No seu currículo aí, o senhor ter ganho mérito Farroupilha, diversos prêmios e honrarias, né, pelo estado e o Brasil inteiro. Tenho certeza que ele orgulha muito, mas o título de cidadão alegretense, o senhor vai poder se exibir bastante aí. Não é para qualquer um, são para distintos homens e mulheres que valorizam a nossa terra, que honram a nossa história e tradição, além da cultura, e a gente tem visto aí o quanto a Alegrete tem ido longe, seu Pedro. Já foi com Oswaldo Aranha, com Mário Quintana, com João Saldanha e com outros tantos, os próprios na família Fagundes, e agora com o Matheus do BBB, que querendo ou não, ele leva o nome do Alegrete muito longe, né?
mas hoje o senhor se soma a todos estes aí e pode se exibir que o senhor é de uma terra que tem hoje o maior PIB do estado do Rio Grande do Sul no agronegócio, pelo segundo ano consecutivo, para 497 cidades, sermos a primeira no PIB. É um orgulho para todos nós. Os números do CAGED são positivos e vêm batendo recordes a todo momento, que é a empregabilidade da Alegrete, e as farmácias São João, eu tenho certeza que são no bojo desse resultado, um baita de um parceiro, e o senhor não se arrependa e não titubeie de investir cada vez mais no Baita Chão e no nosso Alegrete. Em nome do prefeito Márcio, a gente quer lhe acolher cada vez mais, Alegrete, que é uma cidade acolhedora, que é uma cidade empreendedora, cidade que quer inovar cada vez mais, mas se orgulha de ter investidores, empresários do seu quilate aqui em Alegrete. Invista cada vez mais e valorize cada vez mais essa equipe, que é a gente que vá a todo momento nas farmácias, né, e não é pouco. Anotei aqui a questão do e-commerce. A minha esposa, que é de Santa Maria, uma mais moderna que eu, ela vem da cidade grande, né? A gente faz muita compra pela internet ali, né? Recebe muito bem, às vezes até para não ter que sair correndo, falta alguma coisa, principalmente fralda, que é o ponto alto da história, né? No meu caso, mas a gente fica muito feliz com o atendimento. A Alegrete precisa desse padrão, a Alegrete tem esse padrão e quer ter cada vez mais agora, com o seu Pedro sendo um grande alegretense, leve e pode se exibir aí pelos cantos do Rio Grande, que o senhor agora é alegretense também. Parabéns ao senhor e a todos os colaboradores. Obrigado. Seu Pedro, é um prazer muito grande conhecê-lo. Eu sou uma pessoa de poucas palavras e é difícil até mesmo de falar, né, para uma pessoa que já recebeu tantos títulos quanto o senhor de reconhecimento. Esse público que está aqui, dos seus colaboradores, o carinho, os aplausos, os sorrisos, né, os olhos brilhando que a gente vê nos rostos aqui presentes, é um indicativo do tipo de pessoa que o senhor é, do tipo de empreendedor, do tipo de patrão, né, e isso é muito importante. Ser empreendedor hoje em dia no nosso país não é tarefa fácil. É uma tarefa bastante difícil. E empregar pessoas, ser responsável pelo ganha-pão de muitas famílias é uma responsabilidade muito grande, eu diria uma responsabilidade gigantesca. Né? E eu tenho certeza que a cada noite, quando o senhor deita a cabeça no travesseiro, essas famílias e essa responsabilidade lhe vem à mente. Então, meus parabéns pela coragem de empreender, meus parabéns pelo trabalho social que o senhor tem, né, na área foi citado aqui na área de educação, na área de esportes, obviamente, né, na alma do seu negócio, que é cuidar da saúde das pessoas. Então, obrigada por esse cuidado com a nossa população. Gostaria de estender essa homenagem, esse reconhecimento a todos os colaboradores aqui presentes, já foi citado pelos colegas, mas eu gostaria de reforçar, né, a gente entrar na farmácia São João é se sentir acolhido. Então, muito obrigada, se alguém aqui já me atendeu, gostaria de agradecer o atendimento, sempre muito corteses, é uma fidalguia muito grande, então, obrigada a cada um de vocês pelo atendimento, por deixarem, né, o nosso comércio com uma cara mais alegre, mais amigável, né, as pessoas às vezes reclamam do atendimento, às vezes, em algumas lojas, e ali na São João a gente sempre se sente bem, sempre nos sentimos acolhidos. Então, parabéns mais uma vez. Eu tenho certeza que dentre tantos títulos, este não vai ser apenas mais um. Porque com esse título agora de cidadão alegretense, o senhor não vai vir aqui só a negócio, o senhor vai seguir o rumo do seu próprio coração. Seja bem-vindo, então, ao nosso Alegrete. E agora, com a palavra, ele, né, tão esperado, o nosso homenageado. É um momento de glória, de vitória, de honraria. A presidenta da casa, Fátima Marquesan,
o nosso vice-prefeito, que também muito bacana o executivo estar representado, sei da agenda de vocês, né? As inúmeras atividades que tem durante o dia e, com certeza, inúmeros convites. Então, muito obrigado por estar conosco. O nosso proponente da homenagem, o nosso vereador Wagner, né? Aqui conosco também está a imprensa, aqui conosco está os nossos líderes maiores, a equipe também do nosso proponente, que é uma bela de uma voz, algo que nos emociona, que nos contagia, que nos faz nos sentir melhor. Uma música tão linda, tem um conteúdo maravilhoso. Conosco também a comunidade, pessoas que são simpáticas a nós, né? Autoridades que você faz aqui presentes, né? Entidades, e que eu fico muito honrado de estar aqui conosco, né? Porque, de uma certa forma, nos prestigia esse momento. Eu sei que muitas pessoas prestam aqui serviço à comunidade e que gostariam de receber também essa homenagem. Então, a gente tem o privilégio de estar aqui e eu devo compartilhar, já não é dividir, compartilhar esse momento, não só com os nossos mais de 20 mil colaboradores que nós temos, né? Com as nossas mais de 1.100 lojas que nós temos, mas principalmente com os nossos colaboradores, são aproximadamente 150 pessoas que nós temos aqui em Alegrete, que se eu estou aqui é porque vocês fazem um bom trabalho, é que vocês que nos representam lá na ponta. Então, só me resta dizer muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa organização. Se eu estou aqui, mais uma vez, é reflexo, é a imagem de vocês também. Algo que eu observei na fala das pessoas que me antecederam, o orgulho que eles têm das suas raízes, da sua história, de fazer parte desta comunidade. A gente sabe que o estado de Alegrete caminha para 2 séculos, isso? São 191. Nós estamos aí, 191 anos de emancipação política administrativa, é uma história, né? Então, muitas e muitas pessoas já passaram por aqui e muitos estão aqui. Olha que bacana, hein? A terra de Oswaldo Cruz e de tantos outros. Mas aqui tem uma pessoa que, quem de nós, que não ouviu falar? De Mário Quintana. Esses dias atrás, fui na RBS, fiz uma pegadinha. Aonde nasceu Mário Quintana? Todos o pessoal a cúpula da RBS, os jornalistas, todo o pessoal deu uma enroscada lá. Nasceu, olha, nessa grande cidade de Alegrete, né? O homem, nosso grande poeta, eu passarei. Então, coisas lindas que tem, que faz parte da nossa história, poeta, literatura, então. E tem o famoso canto alegretense, que não dá para entender, né? Começou lá em Uruguaiana e usou aqui a força do Alegrete para chegar à música, né? Então, coisas lindas que não tem quem não conheça, né? E agora, ouvindo o relato aqui do nosso vice-prefeito, comentando da grandiosidade que tem dentro do PIB do Rio Grande do Sul, que representa o agronegócio, é uma extensão territorial enorme. Então, queiramos ou não, a agricultura, ela é o alimento, tudo sai da terra. Então, aqui a gente vê que tem uma diversidade também na área do agronegócio, né? Não é só o soja, não é só o arroz, né? Então, tem uma diversidade, tem o que tem de bom? A extensão territorial é muito grande. Então, com certeza, aqui virão novos investimentos, né? Novos empreendedores estarão aqui, porque existe um ambiente favorável na extensão de terra, da cultura, tudo isso aí, gado também, com certeza, né? Então, para nós que investimos aqui, algo bacana que eu devo compartilhar também, que nós não somos uma empresa extrativista, uma empresa que está aqui simplesmente vendo uma oportunidade e coloca a sua loja ali, se não der certo, ela simplesmente vai embora. Nós fizemos o contrário. Nós acreditamos no município, acreditamos na cidade, e nós investimos aqui, tanto é que são 4 imóveis que nós compramos, né? Construímos, né? Isso gera economia. Tem a aquisição do imóvel, tem a geração de imposto através do ITBI, tem a geração de trabalho das pessoas que trabalham na construção daquilo ali, tem toda uma engrenagem, né, que faz com que a economia gire, né? E
tudo é importante, mas um dos maiores projetos sociais da humanidade ainda é o trabalho, né? Porque o trabalho que dá dignidade às pessoas, né? Talvez onde nós trabalhamos não seja o melhor local do mundo, né? O melhor local que nós queríamos estarmos, mas é lá que nós estamos tendo que fazer o nosso melhor. Porque há um reconhecimento, que é algo bacana, nos emociona de tudo que eu vi, talvez mais importante do que a homenagem que eu recebi, né? Todo esse momento, é ouvir e as pessoas dizer que, ao adentrar na farmácia São João, se sentem bem, se sentem acolhidos, né? Tem coisas que a gente é imperceptível, nós não conseguimos explicar, mas é importante que as pessoas, ao lá adentrar, se sintam bem, se sintam em casa, se sintam acolhidos. Até porque eu tive a oportunidade, esse final de semana, de estar, não sei se vocês gostam ou não, do Paulo Vieira, né? Ele é um cientista, é um pesquisador, ele nem gosta de falar que trabalha em motivação. O que ele diz para nós? O que ele é? Ele é o pai da inteligência, né? Da inteligência. Então, o que acontece? Ele é um pesquisador, ele é um cientista, é um estudioso, tudo que ele fala é baseamento na ciência, né? Não é algo alheio, né? Mas alguém veio aí e ficou famoso. Não, é algo científico, né? Então, tem a capacidade de convencimento, porque tem embasamento científico, filosófico científico. E o que ele diz? A maior doença das pessoas hoje, da humanidade, é as doenças emocionais. Todas elas têm origem das doenças emocionais. Nós temos tantos aqui, líderes nossos, mas muitos farmacêuticos que são pessoas que têm o conhecimento técnico. E você sabe o que as pessoas veem para aviamento das receitas, né? Médica, né? O que as pessoas veem lá na busca de produtos, ou é para depressão, ou é para angústia, ou é para ansiedade, ou é para dormir, ou é para acordar para isso aqui. Então, realmente, as pessoas vivemos num mundo aceleradíssimo, né? Onde muitas vezes a humanização, o aspecto humano, o aspecto da convivência, do carinho, da atenção do outro, né? O ser humano não pode viver isolado, né? A carência da compreensão, né? A carência da harmonia, da harmonização. Então, isso tá, às vezes, talvez aqui uma cidade como a cidade de Bastante Hospitaleira, as pessoas têm isso aí, mas os lugares, tem vários lugares que as pessoas estão muito focadas no que tem que fazer e um esquece do outro. Às vezes o ser humano fica relegado em terceiro plano. Então, quando nós ouvimos de líderes aqui que representam no Parlamento Legislativo, Executivo, onde as pessoas dizem que dentro da São João são acolhidas, nós estamos cumprindo com a nossa missão, que é cuidar da sua saúde, é a nossa missão. E servir é a melhor oportunidade que temos. O sucesso é consequência disso. Então, se as pessoas têm hoje, às vezes, a autoestima baixa, não se sentem bem, não estão, às vezes, felizes e precisam de uma ajuda, de um acolhimento, às vezes uma coisa tão simples, um bom dia, seja bem-vindo, que eu possa servir. As palavras mágicas, por favor, muito obrigado. Isso aí tem um efeito extraordinário dentro de cada um de nós. Essas coisas tão simples, aliás, a vida é simples, é nosso complicado. Fazer o simples é difícil. E fazer o simples com excelência é muito mais difícil. Então, uma salva de palmas para vocês, que eu só estou aqui graças a vocês. Agora eu tenho que perguntar para o nosso farmacêutico, o nosso coordenador aqui. Eles vieram de forma voluntária ou foram convocados? Ou foi dito para eles que depois teriam um belo jantar? Então tá, que sejam muito bem. E todos aqui estão convidados para ir, com certeza, arrumar lugar para todos. Né? Então tá. A nossa história é uma história muito bacana. Eu, quando iniciei do zero negativo. Eu nunca imaginei que um dia seria empresário, nunca imaginei que um dia teria 20 mil colaboradores. Só que eu nasci meio energizado, assim, sabe? Então, muita vontade, muita garra, muita determinação, muita inspiração. Né? A vida da gente também não tem só vitória, tem derrota, tem lutas. Né? Mas o que a gente não pode perder na nossa bagagem é o item coragem. Né? Tem que ter muita coragem. Né? E, evidentemente, que nós temos que ter a providência divina. Bacana que várias pessoas que me antecederam são pessoas de muita fé, né, que são tementes a Deus, né, obedientes. São aquelas pessoas que realmente, né, nós vivemos, hoje eu estava comentando como nós temos mais de 20 mil colaboradores direto, e mais as pessoas que são terceirizadas, nossa, é muita gente envolvida. E hoje, pela manhã, ontem foi um dia que eu estive em Florianópolis, eu estive em Curitiba,
abrindo 2 lojas, em vários lugares. Se me perguntar durante o final do dia onde eu estive, não lembro, porque e tantas pessoas conectou também, não lembro, porque daí vou ter que repensar. Mas, pelo menos nos lugares que eu fui, o meu objetivo sempre foi o mesmo, né? Os princípios sempre são os mesmos, os valores são os mesmos, conectando com pessoas. Se a gente conseguisse conectar sempre com pessoas que vibram energias positivas, né? Pessoas do bem, pessoas com as quais nós podemos ter uma sintonia, né? Essa sintonia visa o bem comum, né? Que normalmente o empresário dá uma sensação assim, de ganância, de ambição desmedida. Honestamente, quem convive comigo não tem essa, e queira Deus que nunca tem. Até porque a maior adversidade do empresário, do ser humano, do indivíduo é a vaidade, né? A vaidade é a prepotência arrogante, é mais que o diabo gosta. Quando nós chegamos nesse nível, aí destrói e cai tudo. Vocês já viram grandes líderes da humanidade caírem nisso aí. Então, que Deus permita que... Aliás, a palavra, o Paulo Vieira comenta, né, que quando nós dissemos que nós não somos orgulhosos, que nós já estamos sendo, né? Então, mas que nós conservamos sempre, sabemos que, na verdade, quando nós sabemos que nós nada soubemos, aí que nós estamos evoluindo. Saber que não sabe já é um estado de evolução do ser humano, do indivíduo. Então, a única certeza que nós temos é a incerteza do dia de manhã. Mas se nós estivermos embasados em coisas boas, em pensamentos positivos, né, sempre em crescer, compartilhar, fazer parte de um ecossistema do bem, né, e estar baseado e alicerçado em coisas positivas e agradáveis, né, nosso modelo mental, estar harmonizado com o universo, com certeza tudo conspira a nosso favor. Mesmo que nós tenhamos algumas dificuldades na caminhada, que faz parte, né, como já que citaram vários versículos da Bíblia, no mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então não foi prometido nada de coisas muito coloridas, né? E não que nós tenhamos medo. Eu tenho um livro que eu gosto muito, né? Todos nós nos inspiramos em alguns líderes, né? Mentes brilhantes da humanidade. A gente gosta aí de Albert Einstein, né? Estava lendo até quando vim Gestão Eficiente, que é do Peter Drucker, que ele comenta para nós que a melhor maneira de prever o futuro é criá-la, né? E tem tantos do Peter Drucker. Nós gostamos também do Einstein, que ele nos diz para nós que nos estimula a sermos melhores todos os dias, que ele diz que não existe nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer dia após dia as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, ele faz com que nós realmente nos provocamos e vamos buscar algo sempre melhor, né? Que bom que sempre tem a oportunidade de evoluir. Aliás, a palavra oportunidade é uma palavra fantástica, fantástica. Oportunidade. Oportunidade abre ela dá uma abrangência, uma magnitude, essa frase, né? E a oportunidade ela está aberta a todos, né? Independente das condições e estágios que nós estejamos. Então, oportunidade. Todos nós temos oportunidade. E o nosso crescimento, a nossa evolução, não é nós chegar num topo, no auge, né? Todo o nosso crescimento, ele é respeitado. É só nós olhar onde nós íamos, né? E a evolução que nós tivemos. O que nós não podemos é ficar na inércia, parados, né? E atribuindo às vezes, nosso fracasso, nosso sucesso a terceiros, né? Às vezes ser vítima de outras vítimas e achar queixumes e situações, muitas vezes, para nos justificar a nossa falta de coragem, né? Então, o Napoleão Rios, gosto muito do livro dele. Até a primeira vez que me deram, fiquei um pouco assustado, porque tem uma conotação não muito positiva do livro. Ele chama-se Mais Esperto que o Diabo. Quando me deram o livro, acho que foi a Ana que entendeu. Mas eu ficar mais esperto que o diabo, que sentido tem a vida? Aí eu fui ler e realmente o livro é fantástico. É um diálogo entre o Senhor humano e o Senhor majestade. Ele fez uma pesquisa em mais de 25 mil pessoas. E aí ele chegou à conclusão que 98% das pessoas aos quais ele entrevistou, elas têm medo, insegurança, né? Instabilidade emocional, armadilhas mental. E o medo nada mais é do que a falta de coragem. Entende? Claro, não podemos pensar em coisas mirabolantes, malucas e doidas e nos encorajarmos aquilo ali. Mas se nós tivermos, né, coragem, determinação e ousadia, com certeza, muitas vitórias e muitas alegrias alcançaremos a nossa caminhada. Só fazer esse detalhe de vocês, que a falta de coragem
é o que muitas vezes nos deixa nós na inércia, né? E não avançamos e ficamos parados. Só tem uma forma de saber se nós vamos conquistar o nosso novo espaço, nosso sentido, nosso objetivo, é se realmente nós enfrentarmos ele. E é evidente que tem que ter, como você fala em sorte, né? O que é sorte? É em conta da preparação com oportunidade que gera o rebento chamado sorte. Mas nós temos que fazer um esforço. Nós usamos muito dentro da nossa empresa uma frase assim, ó, desejo ardente, fé inabalável e esforço extraordinário. A pessoa tem que ter esforço. É bíblico também. Esforça-te e tem bom ânimo. Né? Todos os dias nós temos problema. Agora eu estava comentando problemas, fazem parte da nossa caminhada. Né? Temos que administrar. Tem coisas que nós não conseguimos resolver, nós administramos, amenizamos e continuamos. Né? Hoje mesmo, situações, uma jovem sofreu um acidente, isso, acabou indo a óbito. O que a empresa tem que fazer? Tem que... Os desígnios do Criador nós não entendemos, fizemos a nossa parte. Né? Então, várias situações, a empresa é muito presente, nós temos a doutora Ana que nos ajuda, e assistente social e tudo, né? Ajudando. E também, a empresa também na parte de educação, agora não sei se chegou até vocês, nós temos aí mais 200 colaboradores que a empresa vai, não sei qual é o critério que vocês estão adotando, mas foi aberta mais 200 vagas para o pessoal fazer curso de farmácia, esse, e com a participação da empresa. Já tem vários fazendo com a participação da empresa. Então, a maioria das coisas que nós fizemos, a gente não fica alardeando, né? Não fica aí trombreteando e fazendo muitos comentários. Né? Porque aquela velha máxima, exalta quem doa, humilha quem recebe. Então, na medida que as pessoas, acho que eu lembro, de forma consciente, nós, por causas justas e nobres, acho que nós nunca disse não, né? Voltado à educação, voltado à saúde, alguma coisa de habitação. Evidente que o nosso segmento também nós estamos inseridos numa economia onde tudo é apertado. Se nós contássemos para você que é uma facilidade, contasse muita grandeza, né? Seria só para o nosso engrandecimento, que na verdade tudo é com esforço, tudo é batalhado. Né? Então as nossas conquistas, né, elas têm muitas, mas elas são todas elas têm uma história. Nada vem ao acaso, nada vem de graça. Né? Mas vale a pena lutar. E o esforço e as conquistas que nós temos é graças aos nossos colaboradores, graças às pessoas que confiam na nossa empresa, confiam na nossa marca. Né? É uma engrenagem. Né? Eu nunca imaginei que um dia nós estivéssemos aqui em Alegrete, há 20 anos atrás, e nós tivéssemos uma grande fatia do mercado, que as pessoas, além de, evidentemente, que nós é que precisamos dos nossos clientes, né, dos nossos consumidores. Então, quando o processo é inverso, que nós recebemos da comunidade uma homenagem, e eu não estou recebendo sozinho, vocês estão recebendo, aliás, muito mais vocês do que eu, quem está fisicamente presente todos os dias são vocês. Né? Então, essa homenagem é muito mais para vocês que para mim. Para mim, cabe aumentar a minha responsabilidade diante de tudo que nós temos. E a gente é bem empreendedor, sou empreendedor também no agronegócio. Eu fui numa área lá que eu nunca me esqueço. O pessoal conta assim, mas o que aconteceu aqui? Nem eu sei. Só sei que nós, há 10, 12 anos atrás, eu entrei numa região, não tinha nada, foi o primeiro plantador lá. Você perguntar para mim, eu não sei o que aconteceu, mas foi coisas boas. Devasteu uma região lá, do mesmo estilo. O trabalho, dedicação, mobilizando. Eu nunca me esqueço que foi um pioneiro lá, isso é verdade. E aí eu tive alguns conflitos, porque a gente é um pouquinho rápido, e normalmente a legislação é um pouquinho mais lenta, mas nada que impactasse de forma que prejudicasse o erário ou que viesse a prejudicar as pessoas. Né? Então, só a nossa velocidade, o ritmo é um pouquinho diferente. E eu fui para uma audiência lá, e chegou no final, o juiz pediu para mim falar, eu comentei com ele que uma pessoa estava junto comigo, lá nessa região agrícola, e nós fizemos uma grande transformação, nós somos os pioneiros. Evidente que quando tem uma velocidade, as outras pessoas não têm a mesma velocidade, dá atrito, né? Não tem como ser diferente. Eu só fiz uma frase, isso é bem verdadeiro, foi uma metáfora. Uma pessoa me disse para mim dentro de um carro bem simples, um outro dirigia, eu estava atrás, ele olhou para aquela cidadezinha pequena, pacata, não tinha muito desenvolvimento, e com a nossa chegada veio outros, né? Quando alguém puxa e dá certo, cria uma onda, né? As coisas, a onda do bem, tudo começa a acontecer. E ele disse o seguinte, eu fiquei olhando o que deu nesse homem. Quase não tem mais bêbado e quase não tem mais prostituta depois que vocês vieram para cá. E foi isso que eu falei para o representante do Ministério Público. Olha o que o trabalho faz, né?
Olha a mudança que tem. Se eu quiser, fez que eu fiz algo errado, que eu impactei, foi uma pessoa super simples, saiu espontâneo, saiu natural. Ninguém perguntou para ele, ele pensou aqueles insights que dá, né? Aqueles momentos de inspiração. Oh, quase não tem mais bêbado e quase não tem mais prostituta depois que vocês vieram para cá. Então, olha, as pessoas começam a ter dignidade. Então, o quanto o trabalho impacta de forma positiva. As pessoas têm uma atribuição, se sentir bem, né? Se sentir útil. Né? Então, é isso aí. E a gente desenvolve, né? A vida tem um sentido maior. É isso que a gente faz todos os dias. E a gente busca todos os dias fazer isso aí. Não é fácil, tem complexidade enorme. Né? Tem luta todos os dias. Mas o que nos anima, nos encoraja é quando nós recebemos o reconhecimento que nós estamos no caminho certo. E agora aumentou muito mais a nossa responsabilidade. Quando as pessoas confiam na gente, a gente luta muito mais para não decepcioná-los. Né? Quando pessoas do bem, quando líderes que representam a comunidade, eles depositam um voto de confiança na gente, é bom, mas a gente começa a pensar, mas aumentou a nossa responsabilidade. Quando os holofotes estão ligados a nós, direcionados a nós, quando as pessoas depositam confiança em nós, né? Quando se inspira em nós, não precisa ver alguma coisa diferente de bom em nós, aumenta a nossa responsabilidade. Então, pessoal, não é que eu quero que vocês... É a imagem nossa pessoa, da nossa empresa, de nós mesmos. E como nos sentimos felizes quando as pessoas descem o elogio, desde que não seja bajulação e seja verdadeiro, nos faz bem, nos faz melhor, né? Aumenta a nossa estima, nos deixa mais alegre, mais feliz. Né? Assim como coisas negativas não nos faz muito bem, nos causa dissabores, mas as coisas positivas nos alegram, nos emocionam, nos faz nós vibrar, faz a gente mudar de faixa vibratória. Então, o que nós ouvimos hoje foi coisas maravilhosas e eu quero compartilhar com vocês. E dizer de que estamos sempre na busca de coisas melhores. Né? Que bom que tem competitividade, que bom que tem sempre novos horizontes, que bom que nós não podemos permanecer na inércia, que nós temos que nos dar o melhor a cada dia, que nós temos que nos auto-desafiar todos os dias. Serve para todos nós líderes, senão a vida não teria sentido. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá força, nos encoraja. E dizer para vocês que estamos muito felizes por estar aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado, nosso vice-prefeito Trindade, nossa presidente da Câmara, nosso proponente, nossos líderes, representantes de entidades estão conosco, a nossa equipe do nosso proponente, e pessoas que estão conosco. É um momento de alegria, é um momento de celebrar, é um momento de glória, é um momento de vitória. Aí nós vamos usar aquela energia que vai muito além do que nós imaginamos e pensamos. Gostei muito do Paulo, tem coisa extraordinária que ele fala, muito voltada à disciplina, a regras. Né? Então, uma coisa tão simples que ele nos diz. Quem aplaude, atrai. Então, vamos lá? Muito obrigado a todos. Agora nós somos cidadãos. Vou ter que aprender a cantar o Leite. Pessoal, todos vocês convidados. Tem espaço, tem tudo, né? Olha que bacana a engrenagem, tá? O restaurante funciona, aquilo funciona, tudo bem. É engrenagem. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar o homenageado dessa noite, senhor Pedro Brair, através dessa homenagem, o nosso reconhecimento. Gostaríamos também de destacar que o empresário Pedro Brair, lembrado aqui pelas nossas meninas das Libras, emprega 4 surdos nas suas lojas. Então, meus parabéns. Essa é uma iniciativa que não é tomada por todos. Gostaríamos de solicitar uma salva de palmas. Ao encaminharmos a finalização desta solenidade, convidamos a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense.
terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a participação das senhoras, dos senhores, da comunidade que nos acompanha através da TV Câmara, neste ato de reconhecimento, desejando a todos uma ótima noite e declaro encerrada a presente sessão.